Olá pessoal, boa noite. Nós estamos começando mais um episódio do Eclésia Podcast. Eu estou aqui com uma figura, um amigo, muito gente boa, Raul Simão, cara, músico, compositor, esposo da Angélica. Um abraço, Angélica, pai da Ilô, né? Daí o Xodó. Cara, o microfone é seu, meu amigo. A gente tinha falado do início de tudo, né? Eu comecei em Lorena, interior de São Paulo, e a entrada na música foi através do meu pai, que queria me fazer escapar da boca pobre do exército, não sei de tropa, e ir para a banda. E eu acatei a ideia e comecei a estudar. Entrei algumas vezes pequeno na igreja, assim, mas não deu muito certo. E aí com 10 anos fui para uma fanfarra de escola, assim, tocar corneta, e que inclusive era com um cara do exército, o Washington. E aí lá eu comecei, mas eu ficava triste porque a corneta lisa, que não tem pisto, ela só toca 5, 6 notas, não dá pra tocar tudo. Dó, sol. Quer fazer, é um pesadelo. Tem que ter 3 caras juntos pra tocar uma. Nossa, eu falei, pô, não é bem isso que eu quero, não. Você aprendeu música em Lorena? Em Lorena, cara. E aí lá eu tinha um mínimo de informação, assim, né, nessa fanfarra. Era mais uma coisa prática, assim, era participar dos concursos e tal, não tinha uma coisa muito profunda, assim. E aí eu conheci, aí eu já era da igreja, né, e rolava música na igreja. Eu sou uma igreja, saí de lá e fui pra igreja. E comecei a estudar com o Fernando Félix, que é lá do CTA. Um abraço aí pro Fernando Félix. E aí eu comecei no trompete mesmo, cara. E aí eu comecei a desenvolver rápido, né? Relativamente rápido assim. E aí comecei a tocar na igreja. E aí depois disso o pastor viu o desempenho, o esforço do varão. Aí me colocou pra tomar conta da bandinha que tinha na igreja. Era um negócio muito desorganizado, tinha de tudo, cara. Tudo era banda, né? Tudo era banda, né? Só que era uma banda, tinha 2, 3 viola caipira, tinha uma sanfona, um contrabaixo, uma banda toda. uma bateria, 3 trompetes, era um negócio estranho. Aí eu tentei organizar aquilo, né? E aí fui mexendo, mexe aqui, mexe ali. E eu ouvia muita música também, isso é uma coisa que foi bem importante. Desde cedo a gente sempre ouviu muito. Inclusive por incentivo do Félix, que foi o meu primeiro professor, ele cobrava que a gente ouvisse muita música. E aí você tem boas referências, sabe mais ou menos o caminho que você tem que ir, né? E aí eu comecei a mexer, aí eu comecei a entrar, fazer arranjo e tal. A igreja tem isso, né? Pela necessidade você acaba fazendo, escrevendo, pegando de ouvido. Tanto que acho que as experiências que eu tive na igreja, acho que foram as mais importantes, cara. Eu aprendi coisas na igreja que eu não aprendi na faculdade, eu não aprendi com aula particular, não aprendi em livro. É porque ela coloca você no real, né? E assim, ela te coloca lá e sem te explicar como é que se faz. Se vira. Você tem que se virar, e aí você vai... Mas sabe o que eu acho? Que assim, o pessoal daquela região do Vale, de Paraíba, tem uma veia muito boa pra música, cara. Tem uma galera ali, Guará, pra lá, né? Toda essa região do Vale, tem um pessoal assim bom, né? Tanto que você tinha alguém que acessível. Que na verdade esse Félix, ele que fez a ponte com a gente em São Paulo. Ele já era militar na época e ele estudava com o Fernando Senna, que é um trompetista da USESP. E aí ele levava informação boa pra gente, eu, o Adam, o pessoal. Então isso aí foi, cara, isso foi importantíssimo. E aí deixava o gostinho que quer mais, né? Então você quer estudar mais e mais e mais. Aí ele levava CD, toda aula ele colocava CD pra gente ouvir. Então isso aí, cara, foi fenomenal. E aí o pastor me colocou lá, tinha uns 15 anos, cara, me colocou, o maestro, você falava maestro, né? Você é o maestro da banda. Aí vai lá, dá aula de música e tal. E aí nessa época eu já comecei a estudar com o Félix, aí já estava tocando trompete mesmo, já estava me explicando os fundamentos do instrumento, e teoria musical tudo junto, e já com essa ideia, já sabia que vida de músico não era uma coisa simples, sabia que grana não era fácil na mão de música, então ele falava, um caminho bom é a carreira militar, que você vai ter estabilidade financeira e você vai poder fazer musicalmente o que você quiser. E aí já com uns
16 anos, assim, eu já comecei a estudar língua portuguesa de concurso. Aquela região ali é bem... tem muito militar lá, né? Então isso isso daí ajudou bastante, cara. Pô, sinceramente eu porque essa fase de, sei lá, de adolescência, pré-juventude, você tá meio indeciso, quero ser advogado, médico e tal. E quando você tem uma região assim que é muito forte, algumas coisas, né? Por exemplo, lá é muito forte ser sargento. Sim. E aí meio que o pessoal já vai se caminhando, pegando bizu com um, com o outro, e isso eu acho que é legal. E pra mim foi ótimo, porque financeiramente tinha bem-estar. Seu pai não seguiu a carreira do seu pai, não, né? Não, meu pai tentou, até hoje está tentando, cara. Mas assim, o pontapé inicial foi dele, cara. Parece brincadeira que ele me falou, assim, pô, vai pra banda pra você não sofrer na tropa. Mas, pô, isso aí foi a primeira, assim, um embrião, assim, pra me levar. Minha mãe falou isso, quando eu tinha 16, eu tinha feito música desde de 11 anos, lá no interiorzinho também. Por sorte lá, onde eu nasci, não nasci não, na verdade, onde eu morei uma boa parte, lá tinha uma banda do lugar tradicional. Tinha o quê? Quase 40 músicos. Era do governo mesmo. E tipo aqui no interior de São Paulo tem algumas regiões que tem aquelas bandas tradicionais de 100 e poucos anos, né? Sim. Lá tinha uma dessas de tipo antigona. E eu acabei pegando aula, aí quando chegou nessa época de alistar, minha mãe falou a mesma coisa. Não, vai pra se alista porque eles gostam de músico. Tipo assim. É isso mesmo. E pô, pra mim foi ótimo. Aí só que a igreja me preparou muito, cara. Me preparou muito mesmo, porque eu fui obrigado a aprender mais de um instrumento, e assim, sem professor. Eu tive professor de trompete, nunca tive professor de violão, nunca tive professor de contrabaixo, de bateria, na verdade eu fiz uma aula de bateria para prestar o concurso. De bateria não, de caixa só. Mas foi só, o restante foi ouvindo e aprendendo. Mas isso aí pra mim, cara, me serviu muito, assim. Então não que isso me torna melhor, pior que alguém, mas assim, ele te dá algumas experiências que o cara que não viveu isso, ele fica travado de enxergar essas coisas. Então assim, principalmente porque na aeronáutica eu sou percussionista, então eu tenho uma visão diferente do cara que é trompetista, do cara que é trombonista, porque o cara está acostumado a ver sempre a música do naipe dele. Ele toca como um trombonista, e não, quando eu estou na bateria eu tenho que pensar como um baterista, no trompete eu tenho que pensar como um trompetista. Isso no arranjo soma muito. O que mais tem por aí, na banda isso acontece muito. Chega arranjo que você vê claramente que o arranjador não tocava aquele instrumento. Ele escreve uma coisa que não tem nada a ver. Não tem o menor sentido, é quase impraticável isso aí. A igreja me ajudou, como eu tive que tocar mais de um instrumento, então isso aí cooperou demais, cara. E daí eu sei o que eu vou escrever para a bateria, que é possível executar, eu sei o que dá para escrever para o contrabaixo, que é totalmente possível de executar para guitarra, para violão, para os instrumentos de som. Essa experiência é legal, porque tipo, você também conhece o seu público ali, né? A sua orquestra, se você sabe que o teu público, o pessoal que vai tocar a sua peça, ele tem um nível mais elevado, você até explora alguma coisa a mais. E às vezes, isso acontece muito em igreja, né? Às vezes você está num ambiente que aquela igreja ela tem uma quantidade de músicos que ainda não tem um nível tão profissional para poder executar peças mais difíceis. Aí você consegue fazer um arranjo até mais tranquilo. Mas sabe o que eu vou te perguntar? Tem uma frase do bispo Samuel Ferreira que eu acho bem interessante. Ele fala, né, se você tem um chamado, você tem que se preparar para ele. Sim. Tipo assim, eu tenho um dom de música, eu tenho um dom para cantar. Aí eu vou começar a cantar para tudo quanto é lugar. Segundo o que ele orienta, eu compartilho disso. Se você tem um dom, então se prepare cada vez mais. Você aperfeiçoe esse dom. Sim. O que você acha sobre isso? Você acha que o que você está relatando, você veio de um lugar que tinha ali uma certa tradição para música, até para militar, você tinha um cara que te dava influência, a igreja te forçou isso daí, mas mesmo assim você tá correndo e está se aperfeiçoando e está indo para cima. Então, eu acho que, na verdade, eu acho que eu tenho até...
eu aceito que eu tenho alguns talentos, mas eu acredito que são poucos. A maior parte assim, é esforço próprio, é esforço físico, é uma academia. É ficar insistindo muito no violão até conseguir tocar, insistir muito no instrumento até conseguir tocar alguma coisa. Porque isso que ele falou tá certo. Porque assim, o cara ter só talento e não saber como aproveitar isso é talento perdido. E eu já vi muita gente passar por isso. Tem uma facilidade tremenda com um determinado instrumento, toca bem pra caramba, só que morre por ali. E comigo, eu senti que foi ao contrário. Eu sempre tive muita dificuldade com o trompete, sempre tive problema de embocadura, dificuldade para percepção, era muito fraco, melhorei um pouco hoje, mas ainda tenho muita dificuldade. Só que isso faz a gente ficar persistente naquilo que está fazendo. E com o arranjo a mesma coisa, que inclusive eu acho que foi o que me ajudou a ser digamos, a me tornar um arranjador, porque o cara que é um bom tocador, digamos assim, ele precisa tocar aquilo na prática, na hora, escuta e toca, coisa que eu não sou a pessoa mais indicada a se fazer. E o arranjo não, o arranjo é como escrever um livro. Eu escrevo, leio, não gostei, apago e vou de novo, até ele ficar perfeito. Só que isso exige paciência, prática, tem que conhecer de muita coisa. Conhecer de muitas outras áreas. A tessitura dos instrumentos. Exatamente. Então, assim, você tem que ter uma paciência enorme, você ficar horas trancado num quarto sozinho, escrevendo, para depois você ter a chance de poder, olha, não gostei desse trecho, aí apaga, faz tudo de novo. Então, assim, foi uma paciência que eu tive, isso me ajudou muito, assim. E eu pretendo evoluir isso daí. E mais ainda, acho que mais do que o talento, cara, é o empenho do trabalho do cara. Eu acho que tem que ser, tem que estar envolvido um certo talento chamado, mas se o cara percebeu que a vida dele vai ser aquilo ali, tem que ser um esforço muito grande, assim, um empenho grande de fazer. Que eu acho que o resultado maior foi isso aí. Tanto que eu acho que talento como músico, eu acho que eu tenho um mínimo, cara. É pouco mesmo, cara. O resto foi labuta mesmo, cara. Porque tem coisa que eu passei horas assim para conseguir tocar. Eu tenho amigos que eles pegam, chegam e era fácil assim. Passei tanto tempo tentando tocar isso aí. Mas, e aí acabou que o arranjo, ele acaba mudando um pouco a cabeça do músico também. Se o cara, não, eu vou me transformar num arranjador, isso muda muita coisa. Porque não basta só você, o arranjador teórico é um cara que senta, ele conhece as regrinhas e tal, as coisas do arranjo teóricas, isso é uma coisa, digamos, até simples, assim. Para ler, você vai entender, não tem muito que conversar. Agora, daí para frente, você conseguir organizar um grupo e fazer isso ser executável, fazer esse grupo tocar isso. E eu sempre, outra coisa que eu devo muito à igreja, isso sempre, porque isso eu consigo muito na prática. Você é o líder desse grupo aqui, resolve. Eles têm que tocar todos os domingos o culto todo. Então você vai organizar isso. Então eu comecei já na prática. Eu já comecei como um arranjador prático. A igreja é bom por isso, né? A igreja é ótima. E ninguém te explica assim como é numa faculdade. Isso aqui é assim, se você colocar... teve coisas que eu vi na faculdade, determinadas passagens de nós, eu falei, nossa, eu descobri isso aqui, mas assim... Na prática. Na prática, em ensaio. Ele subiu, mas era para ter descido, enfim. E a igreja foi fenomenal nisso, cara. Deixa eu fazer uma pergunta. Se você fosse destacar alguma coisa legal que aconteceu com você na música, o que é que você destacaria? Olha, eu acho que tem bastante coisa assim que eu gosto, mas ela me deu estabilidade financeira, isso aí foi maravilhoso, porque a partir disso eu consegui fazer todo o resto. A gravação do meu disco, na verdade já seria o segundo disco. Eu tenho um primeiro que eu gravei em 2014, mas eu não gostei de algumas coisas e eu acabei não lançando, mas talvez eu lance no futuro. E o que eu considero o primeiro foi o Manufacto que eu gravei, foi uma coisa importante também, que mudou muita coisa na minha visão, assim. Muita coisa que eu ouvia e não gostava, mas aí depois que eu gravei, eu falei, agora eu entendi porque que o cara fez aquilo. Esse daí é aquele que está na abertura do canal. Isso. Inclusive, na abertura do canal, a música aqui, ó, do arranjador. Então ele faz composição aí para YouTube, para rede social, hein? E aí isso foi importantíssimo, me forçou a compor, me forçou a um monte de coisa, assim.
E aí quando você vai batalhando, vai fazendo, assim, é difícil, mas aí você percebe que não é tão complicado assim. Você vai errar bastante, vai ter dificuldade, mas é possível de fazer, sabe? Não é uma coisa assim, só para gênio. Sabe o que eu olho para você? Isso a gente sempre conversa e eu sempre falo isso para você. Eu te vejo um cara muito grande em música, entendeu? Eu sei que é desafiador. Eu sou músico, a gente tá junto ali. Então eu sei que é difícil, você colocar uma galera ali para tocar, e pessoas para ouvir aquilo, e pessoas para comprar aquilo, ainda é mais difícil ainda. Mas assim, você tem uma pegada, você é um cara que se atualiza, você fica pesquisando. Então eu acredito muito que não vai demorar muito, vai virar essa chave, entendeu? Você vai virar essa chave porque a gente está vivendo uma época, você sabe disso, que não dá só para você dar uma parcela do serviço para o cara. Você tem que dar uma estrutura mesmo, você tem que ter uma qualidade, uma estrutura, uma fluência boa, você tem que fazer uma coisa legal, você já faz isso, né? Uma coisa que eu percebi é que muita gente faz muita coisa boa. Muita gente faz muita coisa boa. Então não basta só fazer coisa boa, você tem que ter um diferencial dentre os bons. Quer dizer, ou você tem uma estrutura que facilite, ou você é um cara que está mais próximo, ou você é um cara que tem muito network, muita conversa, você está muito próximo de pessoas, ou você está aparecendo em muito lugar e alguém está te vendo, né, está acompanhando o teu trabalho. Alguma coisa a pessoa tem que fazer além do que fazer bem, que é tocar e compor, né? Já falei isso para você, inclusive, para algumas pessoas que não sabem, né? Agora o desafio vai oficializar, mas a gente já conversou, o pessoal está sabendo, né? A gente já falou aí em podcasts anteriores sobre o lançamento da revista histórica da Vazelha de São Paulo e, né, ali na trilha sonora, na composição que foi no vídeo, já está à disposição, tá? Você pode olhar na comunicação social da Vazelha de São Paulo. E na trilha sonora, quem fez a trilha sonora daquele vídeo foi o meu amigo aqui, Raul Simão, e ficou muito legal, Quem não assistiu ainda vai lá e confira. Raulzeira, meu amigo, uma coisa que é interessante, a gente é cristão, você é um cara também da igreja, e eu sinto, assim, às vezes, a gente cristão, às vezes tem uma dificuldade para quebrar esse coisa de música religiosa e você começar a compor. Sim. Não necessariamente a música religiosa. Qual é a sua visão com relação a isso? Olha, eu acho que... Você quer ficar só com música religiosa ou você quer ser músico e compor? Não, eu acho que não. Apesar da música gospel ser um segmento enorme no Brasil, né? Mas pelo menos eu não pretendo ficar só nela, né? Até porque acho que música instrumental ela é quase que universal, assim, ela não tem exatamente uma definição, ela não é direcionada exatamente para certo. Você pode até botar um nome ali e tal, pode até se parecer com alguma coisa, mas o significado dela é muito amplo, né? Então não, até porque acho que 90% do que eu escuto não é religioso, pelo menos não tem teor religioso, não teve a intenção de ser música religiosa. Eu escuto muitas outras coisas. E de um tempo pra cá, eu comecei a mexer com gravação, mixagem, masterização, tive que ouvir muita coisa que eu nunca tinha ouvido. Eu comecei a escutar de tudo, assim, pagode, rap, eu escutei de tudo mesmo, assim, pra ver como que é feito, música pop, eu ouvi Bruno Mars, Beyoncé, coisa que eu nunca tinha escutado, assim, inclusive que é muito bem feito. E acabei gostando de muitos artistas e vi que tem muita coisa boa, assim, até me quebrou alguns preconceitos que eu tinha, achava que não era. E aí eu vi que não, os caras sabem o que estão fazendo, sim, muita coisa boa, mas ainda a maior parte do que eu escuto ainda é música instrumental, escuto muito jazz. Música brasileira também bastante, que é extremamente complexo. E música brasileira você tem que dividir por períodos, por regiões do Brasil, por artistas, é muito grande. Você nunca vai ouvir tudo isso. Mas é um material extenso que a gente tem. E aí eu não quero ficar preso só a um único estilo, assim, né? E até porque
acho que música religiosa ela já é uma mistura de um monte de coisa, né, cara? Tem um pouquinho de cada dentro dela. E eu percebi que, inclusive, alguns artistas mais recentes, assim, tiveram essa percepção. Porque, assim, não é música religiosa, é música gospel, vou falar de música gospel, que é o que eu sei um pouco mais. Ela não é, assim, um estilo definido, como é, por exemplo, o samba, tem uma célula básica. Não existe uma célula básica do gospel. Ele já é uma mistura de um monte de coisa. Só que a gente não tem digamos, uma música gospel puramente brasileira. Ela é uma música totalmente americana, né? Tem um estilo totalmente americanizado. Só que tem alguns artistas novos agora que estão fazendo muita coisa assim com influências bem brasileiras, assim, de artistas brasileiros. E aí você vê que o cara ele não está escutando, você vê pelos arranjos, pela própria composição, as passagens, os acordes, que ele veio de determinados artistas, vamos dizer assim, secular, né? Artistas não evangélicos. Isso fica muito claro. Porque antes tinha que você ia compor um hino, né, como a gente fala, você escutava, sei lá, Márcio Nascimento, Chico Cavalhais, aí ficava aquela coisa meio parecida. Hoje não, isso mudou. Tem alguns caras novos agora que estão fazendo, você vê que, cara, isso veio lá do Jota Quest, isso aqui veio lá de outras bandas aí. Mas isso é legal e ficou bom, e tá dando certo na igreja. Na igreja é muito fácil, se funcionou no culto, deu certo. Se não funcionou, já foi carimbado. Sabe uma coisa que eu particularmente eu acho, não sei, assim, tenho dificuldade de dizer se é bom, se é ruim, se eu concordo, se eu discordo, mas falando de música, na igreja o pessoal plageia muito, muito plágio. O pessoal utiliza música, arranjo, canta, sem pagar direitos autorais. Tipo, aqui no Brasil funciona dessa forma. Então você grava um CD lá, paga lá X valor, agora tem toda a plataforma digital, grana pra caramba. Alguém compra isso, faz o download, acha lindo, ele canta na igreja, ele grava um vídeo, ele sobe o vídeo, ele ganha dinheiro e é pra ele. Inclusive está muito na moda agora, eu acho que isso vai ser, eu acho que cada vez mais, isso que eu vou falar agora vai ser tendência, a ideia de você fazer o vídeo cover. Sim. Estão usando muito isso. Tipo, o que é cover? É você pegar o vídeo do direito autoral, pegar uma música de direito autoral de outra e você gravar. É isso que é cover. Só que assim, no ambiente da igreja, o pessoal tranquilo, ninguém faz nada. Só até abençoa, não para Deus e tal, para a obra. E é por isso que eu te falo, eu não sei me posicionar, não sei. Eu acho que para o reino é legal, pessoas são alcançadas, vidas são transformadas, dá oportunidade para outras, mas acaba também assim tendo uma competição injusta, porque às vezes o cara tem toda uma correria para fazer algo, e às vezes ele não consegue financeiramente daquela venda. Ele pode vir de outra forma, uma agenda, um convite e tal, que ele é divulgado. Então eu tenho minhas dúvidas, mas assim, eu sinto que lá fora não é assim. Então se você sai do ramo gospel, se você vai cantar, vai tocar uma música no teatro e usa a música de Tom Jobim, você tem que pagar direitos autorais, ECAD e por aí vai. Você não pode pegar e tocar e acabou. Eu acho que, na verdade, o pessoal sabe muito pouco sobre isso, né? Tem muito pouco informação. Na igreja, fora da igreja, já se sabe muito pouco. O músico mesmo sabe bem pouco. E na igreja, acho que quem entende desse assunto, assim, é um mínimo de pessoas. Geralmente são os artistas mesmo. Então, as pessoas escutam uma música, gostam e saem para cantar. Que bom que ainda não foi nada proibido, mas assim, se for levar o pé da letra, não daria para cantar nada. O artista, o dono da música precisa receber alguma coisa. Eu vou falar um negócio para você, porque assim, eu sou muito... Eu trabalho com direitos autorais. Sim. Eu faço livro, então assim, direitos autorais é o patrimônio do autor, cara. Entendeu? Então, olha só o que acontece. Tipo, lá, tem aquela música lá, Deus no deserto, né? Meu Deus, Deus de milagre. Você pega, eu não estudei a história dela, mas ela tem uma música americana, ela tem uma versão americana. Sim. E foi feita uma versão brasileira. Eu não sei
Se essa versão brasileira, eles pagam os direitos autorais para os Estados Unidos. Como foi gravado profissionalmente, eu teve que pagar, assim, senão eles não teriam nem lançado. Eu não sei a história certinha dela, mas com certeza pagou sim, senão teriam nem lançado. Mas, na verdade, eu acho que o pessoal tem muito pouca informação. E eu comecei a buscar, a aprender um pouco mais sobre isso depois que eu gravei. As músicas que eu gravei são composições minhas e dos componentes da banda, né? O Diogo tem duas dele, tem uma do Felipe e tem duas minhas. E tem uma que era um arranjo, então são 6 músicas. Né? E aí a gente não precisou pagar nada, porque aqui eu fiz um arranjo, a música Vive e Fique é um antigaço, então o compositor já morreu há mais de 70 anos, então já virou domínio público. Inclusive, quando eu subi para o YouTube, deu um probleminha com o nome, eu não precisei fazer nada, mas o nome das músicas que a gente usou já tinha outras músicas com esse nome. Então o YouTube me mandou um aviso que talvez eu teria que mudar o nome da música se o compositor requeresse. Se ele quisesse, porque ele já tinha feito a música primeiro do que eu. Então essas coisas assim, o pessoal sabe muito pouco sobre isso. Então o próprio YouTube já avisa. Se você gravar pela melodia, o robô lá do YouTube. Sim, Inclusive, eu não sei se o YouTube faz tudo, mas o artista ele consegue também pegar. Tem um amigo meu que ele é bem visualizado na internet e ele grava um monte de música, grava de tudo. E aí esse tempo atrás ele gravou, acho que uma do Bruno Mars, se eu não me engano, e tinha gravado do Stevie Wonder. E aí ele me falou que eles era um cover, mas eles pediram. O Bruno Mars não deixou ele ganhar nada, ele ganhou tudo. E ele é um cara bem visualizado, ele tem visto quase 1 milhão já. E ele tinha gravado uma outra, se eu não me engano, do Stevie Wonder, que aí o cara pediu a metade do que ele tivesse. Então eu não conheço exatamente pelo menos pelo YouTube, eu não sei exatamente como que informa como que funciona isso, mas eu sei que eles têm um controle sim. Mas eu te falo, por isso que eu te falo, geralmente lá fora, quer dizer, quando eu falo lá fora, é música que não é gospel. Sim. Seja no Brasil ou no exterior. Geralmente, música que não é gospel, o artista ele fica no pé. Né? E música gospel, seja no Brasil ou no exterior, às vezes o pessoal não... Eu particularmente não vejo ninguém, né, o Anderson Freire enchendo o saco de alguém, porque com o que pessoas cantaram e tocaram a música dele, deveria pagar muita grana. Porque eu acho que o cara acaba ganhando com a divulgação da própria música. As pessoas estão fazendo isso de uma forma gratuita para ele. Né? Então, se alguém quiser... Só que algumas ganham dinheiro. Sim. É porque eu não tive contato com ninguém que ganhasse, que eu conhecesse o dono da música e o cara que eu queria ter esse contato para eu ver exatamente, para ver como funciona e como o YouTube reage quanto a isso, a internet em si, como ela reage quanto a isso. Mas eu sei que assim, a gente tem pouca informação, cara, e existe lei para tudo isso. E o certo é a gente estar informado, né, cara? Mas, infelizmente, o cara tem que buscar individualmente. E é uma coisa chata, porque você vai saber de lei, não tem nada a ver com música. Você vai ler um monte de coisa, é lei mesmo, não tem nada a ver assim, com a nossa área. E o músico tem uma mania de ser meio preguiçoso com outras coisas, né? A gente quer aprender o nosso instrumento, técnica, isso, aquilo, falar de compra e venda de instrumento, o pessoal gosta disso. Você vai falar de outros assuntos que estão no entorno de música, que são importantíssimos, ninguém quer falar sobre isso. Então, assim, o pessoal entende muito pouco de outros assuntos que são importantíssimos. A carreira do músico, a divulgação dele na internet, essas coisas, tudo são coisas importantes, que hoje mudam a vida de muita gente. O cara pode ser um baita do músico, se ele não tiver uma conta no Instagram, fica difícil dele divulgar alguma coisa. Eu tô falando isso, mas eu também sou preguiçoso pra caramba pra publicar alguma coisa. Mas isso tem uma importância muito grande, e o cara tem que saber, não tem jeito. Tem curso online aí, dá com pau aí pra você conseguir mexer com isso um pouco melhor. Você tocou num ponto importante. Isso que é legal na geração que a gente vive, porque hoje a gente tem muito conteúdo, né? A gente tem acesso, principalmente agora quando fala da pandemia, acabou aproximando isso, você tem acesso a professores por videoconferência, Google Meet, Zoom e por aí vai. Até pelo próprio WhatsApp faz ligação, chamada em vídeo, Facebook. Então, essas ferramentas aproximaram, né? Porque até um tempo atrás,
eu me recordo que fazer aula, professor de música, era só presencial, nem não se falava de online, se falava online. Eu lembro que por uma época começou a ouvir online, era Skype, mas esse era o nível assim, Skype era uma reunião que você fazia assim, de negócio. E hoje não. Hoje um cara, sei lá, está no Rio, está nos Estados Unidos, está em Portugal, está fazendo alguma coisa e está fazendo live e tem uma galera ali compondo e escrevendo. Vou falar um negócio para você que eu acho que é legal. Apesar de a gente estar falando ao vivo, mas eu acho que é legal mesmo isso. Assim, lá fora há interesses específicos para a música brasileira. Sim. Há interesse. E a gente de fora que compraria conteúdo. Você nunca pensou em fazer esse material seu, né, como aula, né, você faz composição, você grava, você toca, então você tem muitas formas para trabalhar. Você nunca pensou fazer desse material para comercializar aulas e também para um público do exterior, brasileiro que mora lá fora? Entendi. Não, na verdade eu já até tenho na minha cabeça assim, um curso de arranjo e tal. O que me falta mesmo é tempo. Essas coisas tomam muito tempo da gente. Então antes eu era um pouco mais ansioso, porque eu queria fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, você acaba se atrapalhando e não conseguindo fazer muito. Então aí de um tempo para cá eu comecei a ir por partes. E o que eu estou mais focado agora, eu estou mais envolvido em mixagem, gravação, mixagem e masterização. Preciso aprender isso melhor, já tem algumas coisas que eu já tenho prontas que eu fiz, a trilha sonora lá da... sonora. Isso vai ser um negócio importantíssimo para mim. Um marco aí. E algumas coisas minhas que eu estou tentando eu fazer tudo, tá? A produção do início ao fim. Inclusive algumas coisas eu fiz eu executando todos os instrumentos. Eu preciso saber o resultado que eu tenho, né? Se ele está próximo daquilo que a gente considera bom. Então eu preciso chegar nesse resultado. E aí depois disso, eu tendo esse material pronto, aí eu acho que eu consigo... Assim, as ideias na cabeça a gente tem, né? Falta tempo, isso, digamos, uma equipe, um suporte para tudo isso. Porque a realidade nossa aqui é, se você quer fazer alguma coisa, tem que fazer tudo basicamente sozinho. Quer ver uma coisa que eu fico pesquisando e eu sempre lembro de você, lá no exterior, lá nos Estados Unidos, é muito comum o cara fazer trilha, às vezes trilha pequena, de 2 minutos, sim. Não só trilha, tipo, tudo, música para qualquer coisa, celular, despertador, não sei o quê. O cara faz isso e comercializa essas pequenas músicas aí. Sim. E você nunca pensou... Já também. Eu tinha até entrado, eu esqueci o nome do site agora, mas eu tinha me cadastrado no site. É um site onde você consegue subir todo tipo de música lá. E, inclusive quando você vai subir suas músicas, seu disco para as plataformas, ela te dá uma opção no meio das informações lá, ela te dá uma opção de você liberar suas músicas para jogo. Jogo, filme. Eu não lembro se eu coloquei ou não, mas eu queria fazer uma coisa mais específica. Porque eu tinha feito, não era a intenção de ser música para jogo, era para outra coisa. E aí eu tinha me cadastrado nesse site, e aí lá você sobe o que você quiser, sobe todo tipo de música, e aí você consegue escolher o estilo daquilo que você quer. E aí ela fica lá para os criadores de jogos, de conteúdo desse tipo, para os caras usarem essas músicas. E aí você ganha com a venda deles. Ganha assim pouco, mas sei lá, no Call of Duty da vida aí você consegue. Tipo isso, você deixa a sua venda. Se eles veem que aquela sua música vai servir para uma parte do jogo, ele pega e compra seu. O jogo for muito vendido, sua música for muito vendida, você ganha uma boa grana. Então assim, tem muitos caminhos. Que as pessoas conhecem pouco. É trabalhoso. E o mais importante tem que estar sempre produzindo alguma coisa. Uma coisa assim que não dá mais pra gente, como era antigamente, é você botar seu instrumento debaixo do braço e sair para tocar. Isso não dá mais. Diminuiu muito a quantidade de bandas que tem. Antigamente tinha concurso de bandas marciais, fanfarras, essas coisas. Era igual briga de torcida. Cada cidade, cada escola tinha uma banda, cada cidade tinha uma banda grande, importante. Isso aí se não acabou, tá acabando, cara. Não tem mais. Tá cada vez tá cada vez mais difícil. Então não dá assim para você ser, eu sou um excelente
eu executo muito bem o meu instrumento. Muito bem, mas eu não estou na internet, eu não estou online. Se não for isso, cara, são poucas pessoas que conseguem se sair bem. Sobreviver só para o instrumento, você tem que saber de muitas outras coisas. E aí tem os caminhos. E aí eu já conheci também algumas pessoas que é o lado extremo da corda. Ele quase não é músico. Assim, ele consegue produzir algumas coisas de música, consegue mexer com o programa, mexe um pouco no teclado ali, ele consegue produzir algum conteúdo musical e já ganha algum dinheiro vendendo, porque ele conheceu esse caminho. Então, assim, tem espaço, mas precisa conhecer e precisa ter coisa pronta. Eu já tive a experiência uma vez de ligar para um, até te contei isso uma vez, ligar para o produtor de um festival de jazz, falou, eu queria saber, meu nome é Raul e tal, eu tenho uma banda, eu queria saber a informação, como é que eu me inscrevo a minha banda no festival e tal. Ele falou, quanto é que é seu cachê? Eu fiquei quieto no telefone. Aí eu falei, aí chutei um preço lá. Aí ele falou, não, seu cachê tá bom, o cachê se enquadra, me manda o seu material. Eu falei, nossa, é assim então? Então assim, é um caminho que eu achava que não era eu o cara que tinha que fazer isso. Eu achava que eu tinha que ter um produtor, que eu tinha que ter isso, que eu tinha que ter um empresário, que eu tinha que ter aquilo. Pode até ter, mas... Pode ter, mas isso não é mais a realidade nossa. Isso, eu sinto isso também em livro, porque no livro tem o cara que a gente chama de agente literário. Uhum. O agente literário é como se fosse um produtor musical, ou na verdade é como se fosse o produtor musical, porque o empresário ele patrocina, né? É como se fosse produtor musical. Uhum. É o cara que pega, que analisa, estuda e leva para os lugares. Sim. E na música tem isso. Só que, é um serviço difícil, um serviço um pouco mais caro. Aí, às vezes, a pessoa não consegue juntar uma grana para poder fazer tudo. Aí ele vai na guerra, vai lutando, vai fazendo pouco a pouco. Assim, vou falar um negócio que eu acho que é interessante para a gente ir finalizando. Aqui, o Brasil ele tem algumas características diferentes de outros países, né? Eu não sei, pelo fato da gente ter uma influência de muito material americano. Aqui a gente compra muita coisa dos Estados Unidos. Sim. E até o hábito nosso de comida, alimentação é um pouco americano. Mas assim, eu percebo que esse momento que a gente vive, que é um momento ainda de pandemia, né, saindo da pandemia, cresceu muito. Se existia uma busca online, cresceu muito isso no Brasil. Eu sei que isso foi a nível mundial, mas assim, no Brasil foi algo, né? Tudo que acontece aqui parece que é muito grande, né? Facebook é um dos maiores do mundo, aqui, WhatsApp é um dos maiores do mundo aqui, e essa vinda para a internet aqui foi um negócio, foi uma explosão. Aí os empresários que são de fora, eles percebem isso e investem ganhando grana. E às vezes a gente que está aqui, que tá vendo essa parada acontecer, às vezes a gente não pega esse barco, cara. Por N motivos. Eu já compartilhei um negócio com você, mas acho que é pertinente. Dr. Miles Moore, eu gosto desse cara, faleceu em 2014, mas tem uma citação dele bacana. Ele fala que o lugar mais rico da Terra, que ele acha, é o cemitério. Ele diz por quê? Porque no cemitério foram enterrados sonhos, foi enterrado DVD, foi enterrado CD que não foi gravado, livro que não foi escrito, casa que não foi construída, projetos que não foram feitos. Sim. Quer dizer, o cara ficou com medo, algum problema, empecilho, enterrou o projeto dele. E aí faz um paralelo com Jesus. Jesus, quando está na cruz, a última palavra dele é está consumado. Quer dizer, o que é que está consumado? Eu preguei o que era para pregar, eu fui onde era para ir, eu evangelizei quem era para evangelizar, eu curei quem era para curar. Está consumado. Eu fiz o que era para fazer. Sim. Quer dizer, ele cumpriu a missão, ele termina, ele conclui tudo. E aí que está eu acho que isso é legal para a gente, porque a gente já teve a oportunidade de trazer o vice-prefeito, e ele falou isso, sobre continuar, sobre essa fé, sobre essa força. Então, viver em meio a dificuldades é difícil, mas aí que vem o detalhe. O cara que é criativo, ele se reinventa. Sim. Ele se reinventa, né? Estou lembrando o negócio do Jô Soares lá, aquele lá, como é o nome daquele personagem lá que cai, não sei que no final ele morre lá, é um grupo que vai, sei que você está falando. mas esse daqui é o The Justice. Eu sei quem você está falando.
Ele perde os membros todos e não desiste. Então, na verdade, é o que eu tinha dito no começo, cara. Eu tinha percebido, eu acredito que por conta das dificuldades que eu tenho para tocar, você é talentoso, até sonho algumas coisas, mas eu acho que eu sou o mínimo, cara. E porque quando você faz um conservatório, uma faculdade, alguma coisa, eles se ensinam música, ensina a teoria, ensina a tocar, ensina isso, discute um monte de assunto, aí você sai de lá com o livro na mão, um instrumento, e agora eu faço o que com isso? E aí muita gente muita gente fica só dando aula e tal, mas assim, o que o cara que é músico, ele tem que entender, que tem muita gente que acha que músico é uma coisa e artista é outra. Não, o músico ele é um artista. E a gente só consegue traçar a carreira de um artista ou deixar ela registrada se ele tiver trabalho profissional pronto. Se ele não tem, fica difícil. A gente falou muito isso, né? Exatamente. Por exemplo, as pessoas, se eu não tivesse gravado aquele disco... Isso é portfólio. Exatamente. O que é esse portfólio? Se eu não tivesse gravado aquele disco, não tivesse feito nada, só ia conhecer a minha carreira os meus amigos, as pessoas que estão perto de mim, que é muito pouco, é pouca gente. Isso que eles esquecem, é pouca gente. Então assim, por exemplo, você vê, tudo começou nos Estados Unidos, bom ou ruim, mas começou lá. Mas você tem gravação, por exemplo, do Louis, antes ainda, do King Oliver, de 1900 e pouco, começo do século passado, cara, já tinha um monte de disco assim. Então tudo os caras registravam. Então, e outro problema que a gente tem também, que é acho que uma inocência, maturidade, não sei. Eu já convidei muitos amigos meus para gravar. Uma que eu preciso aprender e outra que os caras precisam ter esse material registrado. Primeira coisa que os caras me falam, mas vou gravar isso para quê? Aí eu convenço o cara, não, a gente tem que gravar, é importante. Aí fala, mas eu vou gravar o quê? Mas quem é que vai escutar? Quem é que vai comprar? Quem é que vai... Aí começa uma série de perguntas e nunca grava. Aí o tempo passa, aí eu vou lá, faço minhas coisas, gravo, posto, coloco isso, coloco. Pô, legal aquele negócio que você gravou, eu tava ouvindo. Eu falei, você tá ouvindo o seu, você não tá. Entendeu? Então assim, aí o cara sempre tem aqueles complexos, aqueles problemas, eu não acho que eu não estou tocando bem, eu não acho que eu estou isso, eu não acho que eu estou pronto. Eu gravei, eu não me considero pronto até hoje, mas eu estou fazendo, tem que fazer, você tem que ter coisa pronta. E aí a partir daquilo ali, aí você vai se ajustando. Se fosse, inclusive eu vou gravar esse ano de novo, mas o próximo eu já tenho uma visão bem mais amadurecida do que seria um disco de música instrumental. Eu já farei diferente do que eu fiz o primeiro, mas eu tive que fazer o primeiro. Entende? Então assim, a partir do primeiro você vai se consertando, se ajustando, mas toda vez que eu convido alguém, algum amigo, eu não cobro um centavo. Eu falei, vamos cara, eu vou te dar tudo, vou levar tudo que eu tenho. A gente grava, eu escrevo, faço os arranjos, cara, você só vai sentar e tocar, eu deixo você escolher as músicas que você quer. E aí começam as perguntas, não, mas pra quê, por quê, por onde, não sei o quê, como é que eu faço, mas por que eu vou fazer isso? Eu falei, cara, se eu não for ficar filosofando sobre isso aí, a gente não vai fazer nada. E aí, tipo assim, tem muitos músicos brasileiros, né? Um exemplo, né? Quando com a morte do Vinícius Torim, baita do saxofonista brasileiro, eu tive o prazer de estudar com ele um ano na EMESP, e aí quando ele morreu, eu fui procurar o que tinha de material dele, tinha 3 discos gravados, cara. É um cara, eu entendo que tem todo um problema social, político, enfim, todas as dificuldades que a gente encontra aqui no Brasil, mas para um cara daquele tamanho, 3 discos é pouco. Eu que tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, tudo bem que ele tem gravações e participações em outros discos, ele tem um número suficiente de gravação, mas disco dele, ele como solista, eu considero que é pouco, só 3 discos. Então assim, a gente não tem essa cultura de ter o trabalho autoral registrado, tem que ter muito mais de um, tem que ter muita coisa. Antigamente era bem mais caro gravar, hoje está mais fácil. Hoje em dia você compra um microfone, interface de áudio, você faz tudo em casa, assim. Não estou falando do cara fazer um negócio de qualquer jeito, não. Se puder pagar um estúdio, fazer um negócio bem feito, sim, melhor ainda. Mas tem cara ganhando, o Jacob Collier está ganhando Grammy gravando em casa, dentro do quarto dele, executando todos os instrumentos, fazendo todos os arranjos. Então assim, o cara precisa fazer é começar logo. E tipo assim, até citei esse menino, um outro negócio que eu sempre fico pensando, aquele cara é um gênio, é um cara diferenciado. Mas eu conheço muitos caras que teriam todas as condições de fazer aquilo que ele faz, executar diversos instrumentos, tocar e cantar igual ele toca. Eu conheço amigos meus que eles fazem tudo isso. Só que o que falta? O cara fazer.
E parar com isso, mas por quê? Pra quê? Cara, você é músico, você tem que gravar, bicho. Tem que ter material. Tem que ter material. Se você é escritor de livros, tem que ter livros. 2 por ano, no mínimo. Exato. 1 em cada semestre. Exatamente. Então, assim, os caras não fazem. Dia desse eu fui olhar a discografia do Sonny Rollins. Ele tem disco desde 1900, acho que o primeiro é de 56, cara. E tá até hoje tocando. Mas tem muita coisa, assim. Tem isso que ele deu 2 intervalos grandes na carreira, assim. Ele parou até com o saco, assim, depois voltava. Então tem muitos que conseguem traçar até os períodos da vida do cara. Assim, as influências. Esse disco ele tá mais assim, o disco passado. Você estuda o cara também, né? Exatamente, legal, entendeu? Ó, você vê, é tão importante a gravação das coisas. Um monte de gente, amigo meu, que tem música composta, cara, compôs essa música aqui e tal, escuta aqui. Eu falei, pô, legal, cara, tá onde? Não tá em lugar nenhum. Falei, você vai morrer, você vai perder. Não vai servir de nada, cara. Ninguém não vai nem lembrar como canta isso, tem que deixar gravado. Então é tão importante isso, cara. O que seria de nós se não fosse Chico Carvalhais gravar lá em 1980 os primeiros discos, Matosinense, José de Paula? Se não fosse esses caras, a gente não teria nada hoje. Aí fica todo mundo hoje cantando, não há barreiras, né? Aquelas baterias eletrônicas que os caras usavam. Mas, cara, que bom que ele fez aquilo, cara. Olha quanta coisa a gente tem hoje para poder daquilo a gente poder evoluir. Então, assim, eu fico vendo os músicos. O cara que é música instrumental, parece que é uma classe diferente do cara que é artista. Não, é artista também. E os caras não têm essa preocupação, cara. E aí quando eu tento comentar sobre isso, todo mundo se esquiva, corre, entendeu? A conversa tá boa, né? Verdade. A conversa tá boa. Tá bom, mas vai acabar meu casamento. Bom beijo, tô indo pra casa já. Gente, olha só, vou terminar. Depois a gente volta aí a conversar em outro episódio do podcast. Claro. Pessoal, falei aqui com o Raul. E conversa boa pra caramba, né? Você vê que ele gosta do assunto. Amigo, obrigado por você ter participado e até o próximo podcast. Pessoal, muito obrigado e até o nosso próximo episódio. Um abraço.